Vai assistir a cena apenas, ou presenciar um crime, ou assistir um filme. Então você presenciou um crime, você duplica aquilo, põe nas redes sociais, só mais nada. Você assistiu, você fez, você viu com os seus olhos, mas você não produziu nada. Isso é virgem. Você não produziu nada. Isso chama dureza de coração. Dureza de coração. Isso que chama. Você e eu podemos ver, veja, distinguir, perceber o que é bom e o que é mal. Já melhorou um pouco. Você pode ver e perceber o que é bom e o que é mal. E escolher o que é bom. Senão a sua visão está doente. A sua visão, que nós falamos semana passada, está doente. E que ele repetiu hoje. Você está com uma doença gravíssima. O que ele disse hoje de manhã? Que 80% da visão é o quê? Fala no microfone. Deixa ele repetir, porque ele falou. De todos os nossos sentidos, o homem utiliza, de todos eles, 80% é só a visão. 80% é só a visão. O que eu disse semana passada? Que a visão, o olho é a parte mais importante do corpo. Para os médicos pode ser outra coisa, mas para Adonai é o olho. É o olho, que ele foi lá em Mateus capítulo 6 e leu. Se o seu olho for bom, todo o seu corpo terá luz. Então tem essas várias maneiras de ver. De veja, não é? Então, eu posso ver para distinguir o bem ou o mal. E posso escolher o mal. Para agradar alguém. Para não falar nada, para não desagradar alguém. Eu escolho o mal. Isso é muito, 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 muito sério na Paraxá. Veja, eu não quero os adolescentes lá atrás, sentados lá. Eu quero eles aqui, ó. Aqui, pastora Sandra está aqui falando. Vem cá, todos com a Bíblia na mão, aqui. Todos aqui, eu quero tirar vocês desse canto. De perto da mamãe, de perto do papai, de perto do amigo, senta aqui. Vocês têm que já começar, todos vocês podem vir, começar a tomar postura de gente grande que saiu do serviço infantil e subiu para aprender Paraxá junto com adulto. Pastora Sandra, quando pede, ela pede isso porque ama vocês. Venha para cá para ouvir. Os sentidos têm que estar todos atentos. Nós estamos falando dos 5 sentidos. Estamos falando do olho, a parte mais importante do corpo. É isso que nós estamos falando. Você e eu podemos ver, calculando, imaginando quanto isso vai me custar se eu abraço ou não esta causa. Você vai ter prejuízo para você. Se for ter prejuízo, isso é cálculo. Isso é lucro. Você não é um vendedor, mas você está lucrando para você mesmo. Nós vivemos em meio a uma intolerância com o bem. Não é isso? É uma intolerância com o bem e uma tolerância com o mal, em ser duro com o outro, com o companheiro. Olha aqui, olha aqui. Você pode ver, calcular, imaginar e calcular quanto vai te custar se você assumir aquilo que você viu. Você faz isso em segundos. Você sabe disso. Vocês sabem disso. Se você abraça a causa ou não. Principalmente se for a causa do teu companheiro. Que chama Tzedaká, justiça social. Principalmente. Você vai fazer tudo isso em segundos. Você e eu podemos ver, veja, e devemos julgar e considerar que todos viam bem a resolução. Porém, concluímos e deduzimos que os pronunciamentos da pastora Sandra são duros demais
E eu quero ouvir alguém que fale mais suave, menos. Que eu tenho direito a passeios, e tem. Você tem direito a se divertir, e tem. Mas há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas, diz a Bíblia. Há tempo de chorar, de prantear, há tempo de rir, há tempo de se calar, há tempo de falar. Faraó é um som, deixou o tempo passar. Faraó é simplesmente um som, porque ele deixou o tempo passar. Não deixe esse tempo de você fazer o bem passar perante Adonai, porque você vai perder muito. Porque você viu, você tirou decisões ali, você julgou, você considerou, você achou a resolução tomada muito forte, muito pesada, os pronunciamentos, e eles não se ajustam, os seus, com a misericórdia e com a Torá e com a benevolência de Adonai. E fica a conversa toda por isso mesmo. Com Adonai não fica por isso mesmo. Você vai ter um preço alto a se ajustar com Adonai. Quando você faz tudo isso que eu acabei de ler aqui, você vê, você enxerga segundo aquilo que você quer enxergar. Isso é veja. Por isso que nós começamos com o Salmo 97, o Salmo da Paraxá, que os amantes de Adonai devem odiar o mal. O guardião do ser dos seus fervorosos, ele os arranca da mão dos criminosos. O ser dos fervorosos, ele vai te arrancar da mão de um criminoso, para te fazer bem. É isso que nós estamos falando quanto a Paraxá Re. A dureza e a severidade no hebraico é perek. Levítico capítulo 25, versículo 53. Vamos lá. Perek, dureza. Levítico capítulo 25, versículo 53. Isso vai se ajustar com a Paraxá Re, veja, no capítulo 15, versículo 18. Isso vai se ajustar a Paraxá Re, Levítico capítulo 25, versículo 53. Tratá-lo-á, tratar quem? O seu companheiro, o seu funcionário, aquele que estiver trabalhando com você como um assalariado, que ganha por ano, mas não se assenhorará dele com rigor diante dos teus olhos. Vou ler em outra tradução. Ele ficará em tua casa como assalariado, porque entrou o ano do jubileu. Lá na Paraxá está falando o ano Shabat. Deuteronômio capítulo 15, Paraxá Re. Ele ficará em tua casa como assalariado ano após ano. Ele não o dominará com brutalidade sobre teus olhos. Não dominará sobre ninguém com brutalidade diante dos teus olhos. O ano sabático e o ano do jubileu vai exigir isso de nós. A Paraxá Re vai reportar isso no capítulo 15, versículo 18. Não será duro teus olhos, deixa partir o teu funcionário livre, ou teu companheiro, ou teu irmão, tua esposa, o que for, deixa partir livre. Livre, isso chama dureza. Adonai está falando, não seja duro aos teus próprios olhos. Veja com decência, enxergue não apenas para te beneficiar, enxergue para beneficiar o outro. Gente, isso é tão difícil para aprender assim. É muito difícil para quem não quer aprender. Perek no hebraico, duro, em português é rijo, firme, alguém que é forte, que opõe resistência, porque o que faz é custoso, é difícil, é árduo. Aquele que é duro demais, ele geralmente, ele faz, mas faz com custo, com dificuldade, sente tudo muito árduo.
ele é rijo, ele é firme, ele é forte, ele é resistente, ele se opõe à resistência. O inverno é duro, um exemplo muito bom. O inverno é duro, mas não é dessa dureza que o sopro sagrado está se referindo para nós. Não é dessa dureza, assim nesse nível. Não é, estamos falando de dureza, severo, implacável, forte e violento, e age com ímpeto contra o outro. É dessa dureza, quer que eu repita? É dessa dureza que o Eterno está falando, que nós não nos vemos assim, nós somos suaves, nós somos bons, nós somos os melhores, nós somos assim. Porque hoje nós estamos em meio a uma sociedade, em meio a um tempo, em meio a uma época, onde tudo resiste ao bem. Tudo. Então eu vou repetir, estamos falando de dureza, ser severo, ser implacável, ser forte e violento e age com ímpeto contra o outro. A pessoa áspera, ela é áspera sem necessidade. Ela é desagradável, cabeça dura, é obstinado, é teimoso, não aprende. Qual o motivo de você ser? Você tem que parar. Se você foi, por favor, me desculpe. Qualquer um faz isso. Qualquer um faz, mas você tem na sua cabeça e na sua boca, pode usar os seus sentidos de dizer: meu irmão, me perdoe. Eu me lembro o dia que Marquinho, eu estava saindo daqui, Marquinho é o nosso Marcos aqui da congregação. Marcos toma muitos remédios. Então ele veio, ele sai de lá e vem em minha direção. Pastora Sandra estava elétrica. Aí ele fala uma coisa comigo, eu não gosto, Janaína. Eu digo para ele: sai da frente, Marcos. Depois eu volto atrás e falei: meu irmão, me perdoa. Eu estava com a cabeça atrapalhada. Para agir, isso é agir sobre o outro com ímpeto. Eu sou desagradável, eu sou cabeça dura, eu sou teimoso, duro de ouvido, pois não ouve bem, pois não distingue os sons. Por isso que o mundo aí fala duro de roer, porque não dá para conversar. Essa dureza que Adonai está falando. Não dá para conversar. Nós precisamos mudar as posturas para nós enxergarmos dentro de um prisma de Torá, de exigência de Adonai, para enxergarmos assim. Então, uma coisa difícil de suportar, de acreditar, porque você se torna uma coisa difícil de suportar e de acreditar em você, porque você não sabe ouvir o som do céu. Porque o som do céu é outro. O som do céu é outro. Você precisa aprender a ver e não beneficiar só a sua vida. O som do céu é o som que pede misericórdia. 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 Vamos ver isso em Oséias capítulo 6. Ele pede misericórdia. Misericórdia para com o outro. Misericórdia para com aquele que necessita da minha e da sua ajuda. Capítulo 6, versículo 6. Olha aqui. Pois eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Elohim mais do que qualquer erguido, qualquer holocausto, qualquer rito. Eu quero misericórdia. Eu quero misericórdia. Olha, nós temos o casamento da Joyce e do Renan. Domingo é o dia. Esse domingo você já está comprometido com a associação, que vai ter que sair de casa e vir para o ensaio, né? Já está comprometido. O Ulisses já fez o apelo aqui, que você vai ter que carregar peso, esse negócio todo, não foi? Semana que vem você está comprometido com a Joyce e com o Renan, de vir abençoar os seus filhos, os seus irmãos, abençoá-los, assistir ao casamento, participar, o coral vai estar todo participando.
vai receber provavelmente uma lembrancinha deles, porque não teremos uma celebração lá embaixo. Mas eu preciso estar presente, porque é meu irmão. Não importa o que eles vão fazer de festa. Se a festa é pequena, se a festa é só isso, não importa. Você precisa, não só os músicos e nem o coral, e nem Ulisses e Leomar e Leonardo e Sandra, que tem que estar presente. Você precisa ter compromisso e não ser duro com o teu irmão e a tua irmã. Precisa ver. Se você não consegue vir, pega o telefone e liga. Joyce, eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Renan, que o Eterno abençoe. Mas eu não posso ir até. Isso é uma gentileza. Isso é não ser duro. Isso é não ser grosseiro. Porque não há necessidade de ser duro. Não há. Não há. É disso que o Eterno está falando. O som do céu é misericórdia. O som que vem do céu vai gritar por misericórdia. Olha só que você vai ver uma dureza lá no Êxodo capítulo 1, versículo 13. Você bem conhece essa expressão aqui. Capítulo 1 do livro do Êxodo, versículo 13. Olha para você ver. E os faziam servir com dureza. O Egito escraviza os filhos de Israel com brutalidade. Você acha que Adonai tem prazer nisso? Você está achando que Adonai tem prazer nisso? E os filhos de Israel, o Egito escraviza os filhos de Israel com brutalidade. É o versículo 13. Aqui é o oprimido que vai se expressar. Aqui quem está se expressando é o oprimido. Para ele, a opressão manifesta-se nas duas atividades que foram impostas para Israel no Egito. Quais são essas duas atividades que foram impostas? O trabalho com argila, primeiro. O trabalho com argila, com barro. Aqui significa o homem que Israel terá que trabalhar com o homem. A argila simboliza o homem. Que Israel terá que trabalhar fazendo tijolos, símbolo de toda fragilidade. Que o tijolo se quebra na sua mão, ele é feito de barro, ele é símbolo de fragilidade, assim é o homem. Essa aqui é uma das atividades que Israel encontra logo no início da sua período de escravidão no Egito. É o trabalho com os tijolos, com a argila. Você vai ter que lidar com o homem. Difícil, difícil e difícil. Olha Jeremias capítulo 18. Vão lá comigo. Vão lá comigo. Jeremias capítulo 18. Vamos ver o trabalho de fragilidade do oleiro fazendo o jarro. Olha aqui. Capítulo 18, versículo 1. A fragilidade das fragilidades você vai ver aqui. Palavra do Eterno que veio a Jeremias. Porque não esqueça que quem está se expressando aqui é o oprimido. É aquele que está sendo oprimido. Palavra do Eterno que veio a Jeremias. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Quem é o oleiro? Aqui nós estamos lidando com Adonai, que não oprime. Ele muitas vezes disciplina na maior parte das vezes. Oprimir, não. Você que sente que está oprimido por Adonai. Sandra Machado teve um sonho que ela estava enrolada dentro da Torá. Eles iam fechando aqui a Torá e ela deitada no meio, sendo fechada e oprimida ali. Não é opressão. Adonai está ali pressionando-a para uma disciplina para a salvação da vida dela. Você não gosta. Você vê isso como opressão. Quando Israel estava no Egito, era o oprimido reclamando.
Aqui Adonai quem está fazendo. Então veio a minha palavra do Eterno. Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Eterno. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual falar se retornar da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou reino para edificar e para plantar, ora, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, olha aqui, continua veja, porque você vai olhar para a sua necessidade primeiro, vai defender a sua causa primeiro, o outro. Então, se eu, em qualquer tempo, eu falar de uma nação ou reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, foi o mesmo que você falou de manhã, então me arrependerei do bem que teria dito que lhe faria. Me arrependerei e não farei bem mais. Isso é veja. Então, procura enxergar perfeitamente. Para os hebreus, segunda atividade que foi imposta primeiro é o trabalho com argila. A segunda atividade que é imposta aos hebreus, a servidão, é sentida mais duramente pelos filhos de Israel por serem seminômades. Por eles serem seminômades. Eles não constroem suas casas de tijolos, e sim as tecem de tecidos, tendas fáceis de montar e desmontar e partir dali. Adonai diz, levanta acampamento, levanta todo mundo. Porque não foi construída de tijolo, é construída de tenda, tecido feito à mão. Porque a nossa vida aqui é o quê? Passageira, muito rápida. Muito rápida. Ela é temporária, passa rapidamente. Assim, quando eles eram oprimidos no trabalho com os tijolos para construir as pirâmides de Faraó, que seriam eternas, estão lá até hoje. Estão lá. Pirâmides de mortos. Aquilo ali falava aos hebreus, olha só, para os hebreus, era a sua própria identidade que era colocada em risco. Então, duas atividades que foram impostas, que foram difíceis demais, é o trabalho com argila, que é o trabalho com o próprio homem, a argila simboliza o homem, é o barro do qual ele foi feito, e o segundo, é fazer tijolos, não é? As suas casas eram diferentes. Então, isso era uma imposição terrível. Então, a identidade estava em risco, sendo assim, a violência é brutal a que os hebreus são submetidos. Aos hebreus são submetidos. No hebraico, kasher significa duro e cruel. Assim era Faraó. Duro e cruel. A raiz da palavra surge num contexto completamente agrícola de duas formas apenas. Surge a palavra kasher, significa duro e cruel. Num contexto agrícola de duas formas. Num efeito subjetivo, que é o jugo, no hebraico é or, aquilo que é duro de suportar e consequentemente cruel e produz opressão, é o jugo. O exemplo está no Êxodo capítulo 1, no versículo 14, olha lá para você ver. Êxodo capítulo 1, versículo 14. Depois nós vamos ver a dureza do governo, aqui você está vendo a dureza do governo do Egito. Êxodo capítulo 1, verso 14. Normalmente, esses movimentos duros dessa forma e cruéis são feitos pelos governos. São feitas pelos governos. Governo de Salomão. O governo de Salomão foi duro e cruel.
O governo do Egito foi duro e cruel. O governo da Babilônia foi duro e cruel. O governo do Brasil é duro e cruel. Duro e cruel. Porque hoje nós temos o nosso presidente que está expatriado de Israel. Não pode pisar lá. Por causa das palavras que ele diz contra a nação do Eterno. Então nós estamos debaixo de uma opressão. Aí você repete isso com o seu irmão. Você repete porque você vê aquilo que você quer ver. Da sua forma. Olha aqui, versículo 14. Assim lhes amarguraram a vida com dura servidão. Com dura servidão. Em barro e em tijolo. E com toda a sorte de trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os serviam. Esse é o governo de Faraó. Esse é o governo do Egito. Agora vamos ver o governo de Salomão. Por que eu faço questão de mostrar o governo de Salomão? Para você ver que essa dureza, essa crueldade existe no meio dos irmãos. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 12, versículo 4. Parashá Re está enfatizando isso para nós. 1 Reis, capítulo 12, versículo 4. Enfatizando isso para nós. Por quê? Por quê? Por causa da dureza e crueldade do nosso coração. Olha o versículo 4. Teu pai agravou o nosso jugo. Quem era o pai? De quem está falando? De Roboão, filho de Salomão. Olha a reclamação do povo. Teu pai agravou o nosso jugo. Mas agora alivia a dura serviço de teu pai. Alivia para nós, já que você está no governo, Roboão. E o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. A condição que o povo exigia para servir a Roboão é que ele não fosse duro como foi Salomão. Olha o que ele vai dizer aqui na frente. Olha aqui. Olha o que vão dizer os anciãos. Teve o rei, versículo 6, Roboão, conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia. Como aconselhais vós que se responda a este povo? O povo estava falando. Responderam eles: se hoje te tornares servo deste povo, serve ao povo, serve ao povo, serve ao povo, e o servires, e respondendo lhe disseres boas palavras, serão teus servos para sempre. Porém, ele deixou Roboão, deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que assistiam diante dele, e lhes perguntou: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me disse: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo, que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós, assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Quer dizer, eu vou trazer um peso sobre o povo. Isso é no meio de irmãos. Isso é no meio de irmãos da casa de Adonai. Eu vou tornar o vosso peso muito maior do que meu pai pesou. Eu vou tornar o vosso peso muito maior do que meu pai. O exílio de Babilônia é profetizado pelo profeta Isaías, capítulo 14. Vamos lá, de 3 a 6. E você vai ver que Babilônia vai ser corrigida por causa dessa dureza e desta crueldade que agiu com o povo quando Adonai o pôs para fora de Jerusalém, e eles foram para a Babilônia. Veja o que fala o profeta Isaías no capítulo 14. Babilônia vai usar de uma dureza que depois ela vai ser corrigida por Adonai.
por causa da dureza que Babilônia usou com os filhos de Israel. Olha o capítulo 14, versículo 3 a 6. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu tremor e da dura servidão em que te fizeram servir, quem fez servir? Babilônia. Então proferirás este dito contra o rei de Babilônia: como cessou o opressor, a dureza, a tirania, a crueldade. Como acabou a tirania? Já quebrou o eterno bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Ele fala que ele vai tirar os seus fervorosos, os seus amantes, das mãos dos ímpios e dos criminosos. Olha aqui. Que feria os povos com furor, com praga incessante, e que com ira dominava as nações, com a perseguição irresistível. Olha só. Agora vai comigo lá em Jeremias 50, que você vai ver a queda de Babilônia. E você vai ver que Babilônia vai desaparecer do mapa. Desaparecer. Olha aqui para você ver. De 1 a 3. Leia comigo capítulo 50 de Jeremias. De 1 a 3. Palavra que o Eterno proferiu acerca de Babilônia, acerca da terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias o profeta. Ora, não foi Adonai que mandou Babilônia invadir Israel e dominar Israel? Não foi? Mas Babilônia se excedeu em dureza e em servidão. Não passa nada aos olhos de Adonai. Nada. Nada. Olha aqui. Anunciai e fazer ouvir entre as nações. Arvorai estandarte e proclamai. Nada encobrais, mas dizei: tomada é Babilônia. Confundido está Abel, caído está Merodach. Confundidos estão os seus ídolos e caídos estão os seus deuses. Subiu contra ela uma nação do norte que fará da sua terra uma solidão. Não haverá quem nela habite. Tanto homens como animais fugiram e se foram. Olha o versículo 8, fugir de Babilônia. Sai da terra dos caldeus e sede como os bodes que conduzem o rebanho. Pois eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte. Tomarão as suas posições contra ela e do norte será tomada. As suas flechas serão como de um hábil guerreiro que não volta de mãos vazias. A Caldeia servirá de presa, todos que a saquearam ficarão fartos, diz o Eterno. Por que vos alegrais? Saltais de prazer, ó saqueadores da minha herança? E vos inchais como bezerros gordos, e rinchais como cavalos fogosos. Muito envergonhada será a vossa mãe, humilhada será que vos deu a luz. Ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Eterno não será habitada. Babilônia não será habitada, antes se tornará em total desolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Tomai as vossas posições em redor de Babilônia. Todos os que manejais arcos, atirai-lhe, não poupeis as flechas, pois ela pecou contra o Eterno com dureza. Seus olhos foram duros e cruéis contra os seus companheiros. Olha só, gritai contra ela, rodeando-a. Ela já se submeteu, caíram seus fundamentos, estão derrubados os seus muros, visto que esta é a vingança do Eterno. Vingai-vos dela, conforme que ela fez, fazei-lhe a ela. Arrancai de Babilônia o que semeai, e o que leva a foice no tempo da cega, por causa da espada do opressor. Virar-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Olha o versículo 35. A espada virá sobre os caldeus, diz o Eterno, e sobre os moradores de Babilônia.
sobre os seus oficiais e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os seus falsos profetas. Capítulo 13 do Deuteronômio, para Charré, veja. E ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes e desmaiarão. A espada virá sobre os seus cavalos, sobre os seus carros, sobre todo o povo misto que está no meio dela. E eles serão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados. Cairá seca sobre as suas águas e secarão, pois é uma terra de ídolos. Ídolos que enlouquecerão de terror. É quando Ciro toma a Babilônia. De sorte que habitarão nela feras do deserto, hienas. Também habitarão nela as corujas. Nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Nós falamos de um contexto agrícola. O jugo se fala de uma dureza, de uma crueldade dentro de um contexto agrícola. O jugo é aquela canga com que se jungem os bois para puxarem o arado ou o carro. É a junta de bois. Agora você veja a misericórdia de Adonai com um animal irracional. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 22. Olha o que a Torá vai advertir. Vai advertir você e eu, quanto mais contra o seu companheiro. Olha o que a Torá vai advertir no capítulo 22, versículo 10. Nós estamos falando de um contexto agrícola. Olha aqui. Não lavrarás com o boi e o jumento juntamente. Não lavrarás com o boi ou com o asno juntos. Você não pode colocar um boi e um asno para puxar a charrua, para poder arar a terra. Não pode. Adonai vai te corrigir, meu amor. Por quê? Por que você não pode? Porque a força do boi, não sendo a mesma do asno, vai pôr o asno em sofrimento. Como é que você põe o seu irmão para fazer isso? A força do boi é uma, do asno é outra. A Torá olha detalhes. Se você põe os dois juntos, um vai sofrer mais. Sofreria ao ser atrelado à charrua. Toda mistura é interditada, proibida em 3 níveis. Foi o que eu falei de manhã com o Léo. Toda mistura é interditada em 3 níveis. No nível animal, que você acabou de ver aqui, misturar o boi com o asno, para fazer um trabalho para te beneficiar e ver o teu campo todo arado. O segundo nível é o solo. Olha aqui, ó, versículo 9. Não semearás a vinha com 2 espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeastes, nem o produto da vinha. O terceiro é da vestimenta. Versículo 11. Não usarás roupa de lã e linho, tecidos juntamente. Não usará. A proibição de misturar espécies se explica como uma extensão do proibido de misturar o puro e o contaminado. Assim que os rabinos veem. Não se mistura quem é duro e cruel com quem é bom. Não se mistura aquilo que é puro com aquilo que é contaminado. Não se mistura. É isso que a Adonai está falando. Veja, aprenda a enxergar. Misturar espécies que o Criador distinguiu é provocar desordem e tornar o planeta Terra inabitável. Vai lá comigo em Levítico capítulo 19. Vós guardareis as minhas regras. É isso que diz o Levítico. Teus animais não os farás copular, heterogêneos, duplo. Capítulo 19, versículo 19. Guardarás os meus estatutos. Vós guardareis as minhas regras, os meus estatutos. Não permitirás que os teus animais se acasalem com espécies diferentes.
Não semearás o teu campo com duas espécies de semente. Não usarás vestes de duas espécies diferentes. Um hábito heterogêneo, duplo, híbrido, não montarás sobre ti. Em outra tradução. Para você entender isso bem, você precisa ir em 2 Coríntios, no capítulo 6. Do versículo 14, o versículo 14 a 16. Vamos lá. Você vai encontrar Yeshua não deixando de impor sobre você um jugo. Mas o jugo dele é diferente. Não, presta atenção. Não deixando de impor sobre nós um jugo. Mas o jugo dele é para servir o reino de Deus. Não é o jugo dos romanos, não. 2 Coríntios, capítulo 6. Olha aqui, você vai entender essa mistura que Paulo aqui vai falar claramente em 2 Coríntios, capítulo 6. Olha aqui, a partir do versículo 14 ao versículo 16. Não vos prendais a um jugo desigual com infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre o Machia e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que parte tem o puro com o contaminado? É isso que ele está falando. Então você vai ver que é a força por baixo da qual os romanos faziam passar os povos vencidos. É a força por baixo que os romanos faziam passar os povos vencidos. Opressão, crueldade material e moral é conservar alguém sobre o seu jugo. Conservar quem quer que seja sobre o seu jugo. Irmãos, vocês estão achando que isso é difícil para nós fazermos? Isso é fácil de fazer. Coisa errada é fácil de fazer. A obrigação para conservar alguém sobre o seu jugo é a força por baixo da qual os romanos fazem nos passar, os vencidos. A obrigação para Yeshua é menos rito e mais amor. A obrigação para Yeshua é menos rito e mais amor. Olha só, Yeshua não está extinguindo os ritos. Por favor, não deturbem a minha palavra. Yeshua não está extinguindo os ritos, pois ele reconhece os ritos juridicamente. Ritos são um conjunto de leis adjetivas que regem o exercício de uma ação em juízo, um pleito de desobediência. Vou repetir. O rito é um conjunto de leis adjetivas que regem o exercício de uma ação em juízo. Que ação em juízo? Essa ação é para nós, em juízo. Pleito de desobediência, porque há um pleito de desobediência, tem que haver disciplina. Ele respeita o rito, porém a primazia é o amor. Sacudir o jugo é procurar libertar-se de alguém que está sob você, estabelecendo o jugo. Eu acho que está bem claro essa forma de olhar essa questão. Está bem claro. Aí Yeshua vai dizer, lá em Mateus capítulo 11, veja comigo o versículo 29 e 30, de Mateus capítulo 11. Foi o que a Tana falou hoje pela manhã. A vai, questão meu filho, fala que eu vou tomar. Que vocês receberam, sem passar pelo crivo dos rituais. Então ele considerou o amor e não ao crivo do rito. Como? Fala outra vez, mas esse microfone seu está ruim. O Eterno nos falou que quando receberam o aroma de agradecimento pelo todo o trabalho que está sendo feito, as meninas das estrelas entregaram o aroma. Adonai falou em cima disso, sem passar pelo crivo dos rituais. Ele considerou o amor. Ele considerou o amor. E por falar nisso, nós temos o evento lá na praça, às 18 horas, isso. Mas temos aqui Rosh Hodesh. Rosh Hodesh.
tem gente aqui fazendo Rosh Hodesh. E a partir do próximo Rosh Hodesh, nós vamos dar uma mudança no Rosh Hodesh. Isso. Para que vocês se comprometam com Rosh Hodesh. Isso se chama unidade. Isso se chama unidade. Enquanto nós estamos lá fazendo um trabalho, o outro está cumprindo aqui o rito. Então, Yeshua vai dizer no capítulo 11 de Mateus. Eu vou chegar lá. Olha o versículo 11. Ele diz assim, no capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele está usando a terminologia agrícola da canga que colocava no pescoço. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou humilde e pequeno de coração, e encontrareis reconforto para os vossos seres. Eu estou lendo em outra tradução. Sim, meu jugo é útil e meu fardo é leve. Sim, meu jugo é útil e meu fardo é leve. O que ele está dizendo? O jugo de Yeshua é orar e viver em conformidade com a Torá. O jugo de Yeshua é orar e viver em conformidade com a Torá. Não olhando a Torá os meus olhos dos meus belos prazeres. Mas orar a Torá, olhar a Torá, em forma de reveja. Não é? Então, se diz em hebreu, assumir o jugo do reino de Elohim. Se você for conversar com um hebreu, um servo de Adonai, ele vai dizer, o que Yeshua está falando é assumir o jugo do reino de Deus. Nós não assumimos. Nós assumimos o jugo do marido, da tia, do pai, da mãe, disso e daquilo, e do outro, menos o do reino dos céus. E nós estamos vivendo em tempos que isso é natural. Não veja como natural. Você tem que ver com olhos espirituais. Sim, meu jugo é útil para a vida em perenidade. Por isso que ele diz que meu jugo é útil para a vida em perenidade. Não era igual o jugo dos romanos, que cortava por baixo. Devemos em todo tempo nos comportar com um senso concreto da vida e em todo tempo, em qualquer situação, manter a adesão a Adonai. Manter a adesão a Adonai. Eu quero mostrar para vocês que o segundo lugar que nós vamos falar, nós dissemos de uma resistência subjetiva. Agora nós vamos falar de uma resistência, um efeito de resistência ao jugo. A palavra hebraica é kabed. Um efeito de resistência ao jugo. O que está fazendo Israel hoje? Quando bombardeia a faixa de Gaza? Um efeito de resistência ao Hamas. Isso é um efeito de resistência ao jugo. O Hamas quer subjugar, com violência e com crueldade. Israel resiste. É isso aí. A palavra hebraica kabed significa pesado. Aqui a ênfase vai recair sobre o peso exercido pelo objeto que é mais forte, que tem mais arma, que tem mais bala na agulha. Bala na agulha. Da pressão exercida pelo Hamas, que significa violência, crueldade e ferocidade. Mas existe Hamas no nosso meio? Emprega-se a metáfora de um jugo no hebraico, ou que é duro de suportar. Que é duro de suportar. Que foi para Raquel, capítulo 35 do Gênesis, mulher de Jacó. Quando ela vai ter o seu último filho. Ela estava ali por causa dos seus próprios pecados, debaixo de um jugo duro. Por causa dos seus próprios pecados. Adonai estava disciplinando-a. Outra é José. Vamos lá ver José. Gênesis capítulo 42. Depois você vai ver os seus irmãos
Simeão e Levi, usando de uma crueldade sem limites. Eu quero encerrar para confirmar para vocês que a dureza e crueldade feita por nós, por escolhas que nós temos. Gênesis capítulo 42, 7, 6, que foi José. Olha só o capítulo 42, versículo 7, 6. Vendo José, os seus irmãos reconheceu-os, mas comportou-se como estranho para com eles, e falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Ele estava pressionando. José conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Havia um tempo que José tinha pequeno para se fazer reconhecer pelos irmãos, perdoar os irmãos, porque se ele perde esse tempo, a situação de José ficaria muito ruim. Ele estava no Egito, primeiro-ministro do Egito, seus irmãos estavam com fome e vieram buscar comida, trouxeram sobre ele um jugo pesadíssimo, uma venda para os midianitas, tudo errado. Ele agora vai pesar para momentos, mas ele vai se fazer reconhecer e vai chorar muito e vai perdoá-los. Nós temos um tempo. Pensa que Faraó deixou o tempo assinalado passar. Faraó é como um som. É isso que está dizendo. Então, você vai ver que o Deuteronômio no capítulo 1, vai lá comigo. Olha aqui. Capítulo 1 do Deuteronômio, versículo 17. Não mostrareis parcialidade no julgamento. Ouvireis tanto pequeno como grande. Não temereis a ninguém. Esta é a ordem da Torá para nós. Não temereis a ninguém. Torá precisa ser estabelecida e cumprida. Pois o juízo é de Elohim. Mas se a causa for muito difícil para vós, falaeis vir a mim, e eu a ouvirei. Falaeis vir a mim, e eu a ouvirei. O Deuteronômio, dentro da nossa paraxá, diz assim: não serás duro aos teus olhos. Deixa o teu irmão partir livre. Deixa ir livre. Temos o outro lado das palavras crueldade e opressão, que é difícil de suportar. Desenvolve o sentido de ferocidade, do furor de Simeão e de Levi. Gênesis 49, versículo 7. Eles vão, mais tarde, Simeão e Levi, acertar essa situação. A duras penas tiveram que tomar uma posição ao lado de Moisés para acertar essa situação que eles fizeram, matando qual é o povo ali? De Siquém, né? Siquemitas. Matando, não sei se é assim que fala. Os habitantes de Siquém. Por quê? Por causa da situação deixa eu ir lá no capítulo 34, que eu vou falar direito. 38. Diná, exatamente. Capítulo 34. Capítulo 34 do livro do Gênesis, né? Mas nós vamos ler primeiro o capítulo 49, a oração, a bênção de Jacó sobre os filhos. Ele vai falar dessa crueldade que eles praticaram ali em Siquém, contra os habitantes de Siquém, por causa de ritos. Enxergaram apenas o rito, não tiveram misericórdia. Não, o amor não prevaleceu. Olha aqui. Simeão e Levi, versículo 5, são irmãos, mas as suas espadas são instrumentos de violência.
No seu conselho não entre a minha alma, diz Jacó. Com a sua congregação minha glória não se ajunte. Olha como o pai é duro aqui. Pois no seu furor mataram homens e na sua teima jarretaram touros. Olha a dureza de Jacó por causa da crueldade, do olhar apenas por interesses próprios, olhar para si. Suas espadas são instrumentos de violência. Maldito seja o seu furor. Aqui nessa tradução que eu tenho, maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura a ira contra os siquemitas. Difícil de suportar, né? Eu os dividirei em Jacó, os espalharei em Israel. Por causa dessa questão. Olha o que diz Jacó aqui a Simeão e a Levi no capítulo 34. Versículo 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tende-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e ferezeus. Nós somos pouca gente. Se eles se ajuntarem e vierem contra mim, serei destruído, eu e a minha casa. Ao que responderam: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Cabia ali aquela violência toda entre irmãos? Não cabia. Nós temos que tomar a paraxarrê, cuidar dos nossos olhos, olhar como nós estamos olhando as coisas e olhar para a Torá e dizer: Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, porque hoje, quando o Leomar começou, ele começou com 1 João, que é a questão da paraxá de hoje. Foi 1 João, capítulo, deixa eu ver aqui, 4, do versículo 1 a 6. 1 João, capítulo 4, de 1 a 6. Olha só. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se eles vêm de Elohim, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conhecemos o espírito de Elohim. Todo espírito que confessa que Yeshua veio em carne é de Elohim. Mas todo espírito que não confessa Yeshua não é de Elohim. Este é o espírito do anticristo, da qual já ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Elohim e já o vencestes, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Elohim. Quem conhece Elohim nos ouve, mas aquele que não é de Elohim não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Que Adonai possa abençoar a congregação, abençoar a todos aqueles que estão em casa, abençoar a cada um de nós particularmente, para que possamos estar diante do Eterno durante toda a semana e diante da Torá, e olhar com o olhar de Adonai, olhar com o olhar de um coração quebrantado e puro, cheio de aderência a Adonai e de fé, para que possamos assim proclamar o nome de Adonai. Seja Ele glorificado e exaltado no meio de nós, que não haja nenhuma crueldade, nenhuma dureza de coração, mas haja um espírito quebrantado, porque é um espírito quebrantado e contrito não desprezarás, ó Adonai. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.